É disso que João Batista fala no Evangelho. Ele deve crescer porque o encontro com Jesus ocupa sempre o centro da nossa vida. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda à luz do Natal depois da Epifania, a palavra hoje nos introduz no coração da vida cristã. A confiança humilde que ora segundo a vontade do Pai. E a alegria nupcial de quem se sabe apenas amigo do esposo. São João, evangelista, nos escreve, e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14. No texto grego, confiança é parresia, ou seja, é uma ousada confiança que significa franqueza, uma ousadia familiar, uma ousadia filial. Veja que rezar não é forçar Deus a cumprir os nossos desejos, mas aprender a desejar com Ele. A oração configura o coração ao querer do Pai. Por isso São João, na sua carta, vai insistir dizendo: se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que Ele já também dá tudo aquilo que nós pedimos. E nós recebemos. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 15. A mensagem aqui é uma mensagem pascal, porque quem permanece no Filho pede em seu nome, isto é, em sua presença viva, e por isso já participa do dom. A caridade apresentada nessa primeira leitura hoje é também intercessão concreta. O apóstolo fala do irmão que comete um pecado que não é para a morte e convida, peça e Deus lhe dará a vida. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 16. O pecado aqui é errar o alvo, não para a morte. Indica feridas que pedem correção e cura. Para a morte, lembra a obstinação que rejeita a graça? A Igreja Mãe Mestra não se apressa a rotular, mas se inclina para suplicar vida. A intercessão não é curiosidade moral, é participação na obra do Filho que dá a vida. Daí a certeza. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, mas aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 18. O perfeito nasceu, aponta a nova origem que permanece, e guardar, aqui segundo o versículo 18, é o cuidado do próprio Cristo em nós. Por isso, ao fim, São João quase sussurra ao coração, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Os ídolos são as imagens vazias que prometem tudo e tiram a alma. O Antigo Testamento chama os ídolos de nadas ou de ídolos esculpidos. No tempo presente, não são apenas estátuas os ídolos, mas absolutizações. São imagens, são poder, controle, até a própria religião sem amor. O antídoto, meus irmãos e minhas irmãs, é o versículo anterior, versículo 20, que diz: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Conhecer é união vital, não mera informação. O Evangelho de hoje, em São João, capítulo 3, versículos 22 ao 30, ilumina essa confiança como um retrato de uma humildade jubilosa. Nasce entre os discípulos de João um debate com um judeu a respeito da purificação. Purificar no Antigo Testamento é tornar apto para Deus. E a discussão aqui, no texto, ecoa uma tentação antiga, defender o nosso modo de purificar, de fazer as coisas de Deus. Então levam a João Batista um tom de ciúmes, né? Alguns que levam isso a ele dizendo: todos vão a ele. Quer dizer, vão até Jesus? E João responde com uma liberdade que só nasce do céu.
O homem não pode receber nada se não lhe for dado do céu. São João capítulo 3, versículo 27. Ele se sabe dom, nada possui, tudo recebe, por isso assume o lugar justo no mistério. Quem tem a esposa é o esposo, o amigo do esposo, que está sempre presente e o ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. São João capítulo 3, versículo 29. A expressão que remete ao amigo, alegra-se muito com a voz daquele que é esposo, ressoa o hebraico dos profetas, voz do esposo e voz da esposa, no texto de Jeremias capítulo 33, versículo 11, que é uma imagem da aliança de Deus com seu povo. Veja, São João Evangelista lê sua missão nesta chave nupcial, quer dizer, preparar, escutar e se alegrar. Esse é o caminho de João Batista. E ele conclui com uma frase que pode curar muitas disputas espirituais no nosso meio. É necessário que ele cresça e eu diminua. São João capítulo 3, versículo 30. Não é uma baixa estima, é a teologia do lugar. É Cristo no centro, nós a margem luminosa. A alegria verdadeira não é ser vistos, mas ver o Cristo esposo ser reconhecido. Meus irmãos e minhas irmãs, como permitir que essa palavra nos transforme? Primeiro, pela oração confiante, que não é atrevimento, é filiação. Podemos trazer ao Pai nossas necessidades, mas aprendendo a dizer, seja feita a tua vontade. Não é resignação, é sim adesão amorosa ao melhor de Deus. Em segundo lugar, eu diria que pela intercessão que salva, nós podemos nos deixar ser transformados diante do irmão ferido, não nos tornarmos juízes, tornamo-nos suplicantes. O Espírito nos põe de pé para pedir vida, não para a morte. Veja, também nós podemos pela humildade. São João Batista diz que ele cresça e eu diminua, pela humildade na família, no ministério, no trabalho, na comunidade. Deixemos que Jesus cresça nas escolhas, na agenda, no modo de falar. Quando o esposo Jesus cresce, a alegria aumenta e os ídolos perdem a força. Por fim, nós podemos nos deixar ser transformados pelo discernimento. Guardemo-nos dos ídolos, treinando o coração para ouvir a voz de Jesus na Eucaristia. Que nessa Eucaristia, no silêncio, nós possamos ouvir a Deus, ouvir também no pobre que nos chama. O verdadeiro Deus não grita. Ele atrai como um esposo que conquista o coração, como lemos em Oséias, no capítulo 2. O magistério e a tradição da Santa Igreja confirmam esse caminho. O catecismo define que a oração é a elevação da alma para Deus ou o pedido a Deus de bens convenientes. Era também o que dizia São João Damasceno. Aqui está a ousada confiança da primeira carta de João no capítulo 15. É pedir segundo a vontade de Deus. A sua vontade é pedir bens convenientes, aquilo que nos configura como filhos e nos configura ao Filho que é Redentor. E sobre o esposo, o catecismo ensina que o próprio Senhor se designou esposo. A igreja e cada discípulo vive como esposa. E João Batista é o amigo que se alegra com a voz do esposo. Sua humildade é eclesial. É disso que João Batista fala. Ele deve crescer. Por quê? Porque o encontro com Jesus ocupa o centro. Meus irmãos e minhas irmãs, quem ama segundo Deus não pede contra a sua vontade. Ao contrário, aprende a desejar com Ele. Deixemos então que essa liturgia da palavra provoque nossa realidade, onde nossa oração ainda tenta manipular Deus em vez de nos converter a Ele. Em quais relações nós precisamos escolher ser amigo do esposo, como João Batista, se alegrando com o crescimento do outro? Que ídolos discretos nos governam? A necessidade de aprovação, o perfeccionismo, a vontade de controle? O Evangelho oferece o remédio, escutar a voz do esposo e se alegrar com ela. A primeira carta de São João oferece a prática, pedir com ousada confiança segundo a sua vontade e interceder pela vida do irmão. No fim, a fé nos põe nessa certeza calma. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
É assim que o coração aprende a dizer sem medo de perder. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E diminuindo, descobrimos que não encolhemos. Se dilata em nós a alegria do amigo. Que o Senhor nos conceda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, uma oração simples e confiante, mãos levantadas pelos irmãos e um coração com lugar para o Cristo esposo. Então, as nossas escolhas diárias, aquelas escolhas discretas, escondidas, se tornarão nupciais. Por quê? Porque são sinais de que o verdadeiro Deus habita em nós e nos guarda de todos os ídolos do mundo. Um santo e abençoado sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.